Olá, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou comunicadora e hoje eu vim gravar um podcast especial com um convidado maravilhoso que é o meu marido, Tiago. A gente veio a convite do Estúdio Pulse. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? E é um especial pro Dia dos Namorados, que a gente vai falar um pouco sobre casamento, sobre amor, sobre relacionamento, companheirismo e isso tudo, né, amor? É verdade. Vamos falar um pouquinho da nossa história também. Contar um pouquinho de como a gente chegou até aqui, do tudo que aconteceu nesse meio do caminho. E contar umas histórias engraçadas aí. A gente tem vários. Bom, primeiro de tudo, meu nome é Júlia. Eu tenho 29, quase 30 anos, faço semana que vem. E eu sou casada com o Thiago. A gente é casado há quase 3 anos. A gente se conhece há muito mais de 10 anos, juntando tudo. Não lembro exatamente quando foi, não, mas é mais ou menos por aí. Isso. E a gente casou dia 18 de novembro de 2022. E a gente namorou mais ou menos um ano e meio, né? Um ano e meio por aí. Quatro isso, 4 meses, mais ou menos. Isso. E, bom, é isso. Eu sou jornalista, sou criadora de conteúdo, sou especializada em gastronomia, sou barista de café especial, sou mãe, sou esposa. É isso. Bom, meu nome é Thiago. O meu currículo é um pouco menor, que é um passo. Eu não tenho tanta coisa assim que a gente já fez, mas eu tenho 28 anos, eu sou funcionário público, posso se dizer assim. Trabalho em banco, basicamente. Sou pai do Ravi e da Alice. Eu tenho um filho, uma filha mais velha do que o Ravi, que a Julia cuida como se fosse dela também. Então, vamos contar um pouquinho pra vocês de como que tudo isso aconteceu. Bom, a gente se conheceu, acho que no final da adolescência, eu não lembro exatamente quando foi. A gente se conheceu basicamente, a gente era rolezeiro. A gente tinha muitos amigos que faziam vários rolês no condomínio onde a gente morava. Minha avó morava, na verdade, e ele morava lá, e eu meio que morava com a minha avó também, um pouquinho. E aí a gente se conheceu nessas, assim, nem no rolê de adolescente, de jovem e tudo mais, mas sempre se via só no rolê. Só que a gente começou a ficar amigo mesmo, de verdade, na pandemia, porque como a gente morava no mesmo condomínio, era um condomínio fechado, então todo mundo saía com todo mundo ali pra ninguém se contaminar, já que ninguém saía no condomínio. Quando flexibilizou um pouco, que a gente já podia sair, né? Já podia ir no mercado e tudo mais na quarentena, a gente começou a se encontrar pra não acontecer no meio da pandemia, né? No meio de 2022. E a gente começou a ficar muito amigo, né? A gente começou a sair mais de forma mais próxima mesmo, ali durante a pandemia, mas do meio pro fim, né? Quando dá uma flexibilizada nas coisas. Basicamente, a gente já se conhecia há bastante tempo, já vai uns 6, 7 anos. Até a partir dali, por morar no mesmo condomínio, ter muitos amigos em comum, a gente fazia basicamente as mesmas coisas. Por ser um condomínio muito fechado e muito distante de tudo, a gente acabava pelo nosso ciclo de amigos ser sempre o mesmo, Sim. né? Todo mundo se conhecia, tinha vários amigos em comum, então a gente tava sempre junto, mesmo não tendo tanta proximidade assim. Porque no começo a gente se conhecia de vista, de trocar um ou outro assunto, mas nada muito próximo. A gente tinha grupos de amigos bem diferentes. A gente era basicamente. Os rolês eram basicamente diferentes, assim. A Julia gostava mais de sair, de festa e coisa do gênero, eu mais de ficar no condomínio. O meu grupo de amigos é muito fechado, até hoje, inclusive. Sim. Mas a gente esporadicamente se encontrava pra jogar uma sinuca, alguma coisa do gênero. É. E na pandemia isso potencializou porque restringiu ainda mais. A gente só podia sair com o mesmo grupo, então não tinha pra onde correr. Só que a gente era só amigo. A gente era literalmente só amigo. Tanto que quando ele contou, eu fui o quê? A terceira, segunda pessoa pra quem você contou? Depois da minha família, você foi a primeira. A primeira pessoa que ele... Segunda, não? Primeiro, segundo, vai. Primeira, segunda Não lembro. pessoa que ele contou que ele ia ser pai da Alice, minha enteada. Foi eu, no meio do rolê, assim, ele me puxou de canto e falou, amiga, eu vou ser pai. E eu fiquei assim, Eu tava chocada, mas eu fiquei muito feliz por ele. assustadoramente em choque. Eu estava. Fiquei muito feliz por ele, fiquei muito feliz que eu ia ser uma titia.
E hoje eu não sou só tia, né? Eu sou madrasta da Alice, que eu amo de paixão, assim, ela é muito fofinha, gente. É a cara dele. E, bom, isso foi assim, ele me contou isso em fevereiro e a gente continuou só amigo. E aí, no dia do meu aniversário, isso vai fazer 4 anos semana que vem, É, a gente teve uma comemoração do meu aniversário. E nessa comemoração do meu aniversário, vocês sabem como a gente fica alegre em comemoração de aniversário. alegre. Ele chegou no after do meu aniversário e eu tava mandando mensagem pra ele falando: cadê você? Por que você não veio? Eu perdi A comemoração oficial. principal, né? E ele chegou e eu simplesmente quis ficar abraçada com ele. E essa parte você que conta, que eu não lembro. Então, acontece que durante a pandemia a gente tava ali, fazia sempre as mesmas coisas, sentava pra jogar um jogo de tabuleiro, tomar um vinho, beber alguma coisa junto, sempre as mesmas pessoas. Isso é curioso, uma semana antes, 10 dias antes, a gente tava sentado, o condomínio que a gente morava é muito frio. É muito frio. É no Jardim Botânico. É no Jardim Botânico, aí volto por um monte de árvore, tem um córrego que passa atrás, então nessa época de junho fica muito frio. E aí estávamos todos sentados assim, conversando e jogando. Aí, por coincidência do frio, a Júlia sentou no meu colo. A gente já era muito próximo nessa época, mas como ela disse, Como amigo. reforçou, muito amigos. Ela sentou no meu colo e me ficou abraçada comigo pra não ficar com tanto frio. Pois bem, alguém em algum momento Claro. mencionou que a gente daria muito certo junto, que a gente ficaria. A gente formaria um bom casal. Ai, né? mas não, por que vocês não ficam? A gente olhou um pra cara do outro e fez: não. Exatamente. Parece que foi combinado. Foi exatamente assim. A gente olhou um para a cara do outro, começou a rir e falou que não. Não daria certo. Mas assim, uma semana depois, no aniversário dela já, ela marcou, me convidou e por questão do trabalho mesmo, era uma sexta-feira, por questão do trabalho, eu me atrasei a sair do trabalho. Acabei que eu tinha marcado de encontrar uns amigos depois do trabalho e esse encontrar os amigos depois do trabalho deu uma atrasada. E eu só consegui chegar no final da parte já do after que ela fala, né? E aí foi lá no condomínio. Já não peguei a parte do bar que eu tinha combinado de ir. E ela chegou um pouco alegre demais, eu acho. Um pouco alegre demais. Vamos revelar tudo. Não precisa, calma. Quando eu cheguei, ela me abraçou e tal, desejei parabéns. Só que ela abraçou e ficou abraçada. Ela grudou e ficou. Eu falei, cara, vai curtir seu aniversário? Não, e se eu quiser ficar? Aí eu, uai, tá bom, né? Uma mulher de muitos movimentos. Vou fazer o quê? Daí pra frente. Daí a gente chegou até aqui. A gente se beijou. No outro dia a gente se perguntou o que aconteceu ontem. Aconteceu ontem. Como assim? Mas. Muito estranho. Foi estranho pra nós dois até. Foi surpreendente. Foi surpreendente. Não, estranho, né? E aí depois a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar demais. Então a gente era amigo, a gente conversava esporadicamente. Depois a gente começou a conversar muito. A gente começou todos os dias dando bom dia. Eu fui viajar, passei 15 dias em Natal com a minha família que mora lá. E ele me mandava bom dia na foto do trabalho dele, foto assim na mesa do trabalho dele. Mandava assim, bom dia, do bom dia ao boa noite. E aí, só que a gente falava que a gente não queria namorar, porque a gente tava. Ele ia ser pai recente, então, enfim. Eu tinha saído de um relacionamento há alguns meses também, eu não tava querendo me envolver com ninguém, mas queria ficar um tempo sozinha. E a gente foi falando que não queria relacionamento, até que um dia ele me pediu namoro. E eu aceitei. Então a gente queria um relacionamento. Então a gente começou a namorar em agosto. E um ano depois, em julho, dia 31 de julho de 2022. As coisas foram bem atravessadas nesse sentido. Assim, atravessadas assim, apressadas, pode-se dizer. É porque a gente já se conhecia, né? Não teve esse tempo de maturação que um relacionamento tem, porque a gente de fato já se conhecia há muito tempo. A gente já sabia mais ou menos como era, como a gente era, tanto individualmente e desse pouco tempo junto a gente conseguiu entender como a gente funcionaria bem em casal, né? Eu acho que pelo fato também de a gente ser mais velho. Quando a gente casou, eu tinha 27, 28 anos. 22, desde 22, eu tinha 27 anos. Então, as pessoas que começam a namorar mais cedo, talvez elas namorem
um pouco mais de tempo, né? Ou talvez só de ser Então, estressado assim, mesmo. quando isso, e assim, normalmente quando você tá começando a namorar, eu digo isso pelo meu relacionamento anterior, por exemplo. A gente vai estruturando a vida e, por consequência, às vezes não calha de não dar certo. No nosso caso, especificamente, tu já tinha tua vida construída, já trabalhava, já tinha tua carreira construída. E a minha também já tava dando seus primeiros passos ali, já tava meio que encaminhada. Então, assim, não tinha muito. Não teve muito problema, já tava tudo meio que desenhado ali. Então não era mais fácil de tomar uma decisão dessa de seguir junto. Sim, tanto que a gente casou rápido. A gente casou com 5 meses de noivado. E a gente casou e já foi morar junto, depois de casado, né? A gente casou, aí alugou o apartamento. Eu fui morar sozinha antes pra deixar tudo arrumado. E aí eu deixei tudo arrumado. Um dia depois do casamento, a gente já tava... Ele já tinha mudado pra lá 100%, né? E assim foi. Eu engravidei com 8 meses de... Vai fazer 2 anos. Você engravidou. 8 meses de casado. E também foi... não foi planejado, mas foi muito bom, assim. Nossa, vida é A maravilhoso. vida é muito planejada, não vai dar certo. A minha mãe costuma dizer que são os planos de Deus. A gente não planejou, mas Deus planejou. Entendeu? Aí vem que não tinha entendido os planos ainda. A gente só foi mesmo. A gente foi indo e chegou aqui. E tem dado certo até o momento. Eu tenho algumas perguntas aqui pra gente responder juntos. Se o amor muda com o tempo? Então, eu acho que sim. Eu acho que a forma muda. Porque no começo é muito... Como eu posso dizer? É muito avassalador, digamos assim. É muito intenso. As coisas são muito intensas. É convivência 100% do tempo, praticamente. É estar junto a todo momento. O tempo inteiro quer estar perto. E com o tempo, as coisas vão... quando as coisas vão se assentando, eu acho que aí é tempo de maturação. Com o tempo de maturação, você consegue extrair as melhores coisas do relacionamento e do amor como um todo. Porque, nesse sentido, você vai tirando você vai limando ali algumas coisas que não gosta, vai mudando o seu comportamento, você sabe o que desagrada a outra pessoa. Você vai mudando com o passar do tempo. E aí, nesse meio do caminho, eu acho que você chega num nível de maturação em que tá igual um vinho, tá perfeito pra consumir. Eu acho que depois que a gente casou, eu aprendi que eu não sou só sozinha. É isso, eu aprendi que eu não sou sozinha. Quando a gente tá solteiro, a gente pensa muito na gente. A gente faz planos só com a gente. E isso é legal. É bom ter esse momento solteiro, sozinho, fazer planos pra você, investir em você, na sua carreira, no seu carro, na sua vida. É importante. Mas pra quem quer ter uma vida a dois, como eu queria, sempre quis casar, sempre almejei, é legal não ser mais sozinha. É legal não ter mais que fazer planos só pra mim. Eu ainda faço coisas só pra mim. Mas os planos, coisas grandes, de onde eu vou morar, onde que a gente vai viajar, sabe? Até o que eu vou comer no almoço, no jantar, tudo isso eu não faço só pra mim. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu aprendi depois que eu casei. Eu aprendi a não ser sozinha e não fazer as coisas só pra mim. É uma doação, não só pra mim mesma, mas pra você também. É uma doação pro meu marido, é uma doação pro meu filho, é uma doação pro nosso casamento, é o que mantém a chama do casamento vivo, é o que mantém o casamento ali em pé. É você não fazer as coisas só pra você, é você parar de olhar só pro seu umbigo, vamos dizer assim. E isso não é egoísmo quando você não tem ninguém, isso é perfeitamente normal quando você tá solteiro, mas quando você tá casado, você tem que olhar pra outra pessoa também, você tem que fazer planos com a outra pessoa, você tem que pensar na outra pessoa e às vezes até colocá-la à frente dos seus planos em alguns momentos, assim como ela vai colocar você à frente dos planos dela em alguns momentos. Acho que isso foi o maior aprendizado, porque é um aprendizado difícil. É sacrificial, é difícil. A gente sempre vai pensar, a gente tende a pensar na gente, só na gente. A gente tende a se colocar em primeiro lugar em tudo, a ser egoísta. E quando você tá casado, você não pode ser assim, senão você vai desmoronar o casamento, vai desmoronar o relacionamento. Eu acho que esse é o maior aprendizado, o mais difícil e o mais legal que eu tive. O que me faz sentir mais amado no dia a dia? Então, são várias coisas. Porque, por exemplo, eu passo muito tempo fora de casa, por conta do trabalho. E o meu trabalho, consideravelmente, é bastante estressante, digamos assim. Então, assim, quando a gente, especialmente depois da decisão de
tu dar um tempo na tua carreira por conta do Ravi. Porque, tudo bem, quando a gente éramos nós dois, cada um de nós trabalhando no seu, a gente chegava em casa basicamente no mesmo horário e cansado do trabalho de lá, cansado do trabalho de cá, estressado do trabalho de lá, com demandas a cumprir, com horário pra bater e coisa do gênero. Depois que tu optou por ficar mais em casa e a gente organizou a rotina da casa à tua maneira, porque nesse sentido o que organiza mesmo. Então, quando você organizou a rotina da casa à tua maneira, o cronograma certinho de tudo que acontece em casa, toda forma, os horários que acorda, os horários que o Ravi come, os horários que o Ravi dorme, os horários que eu como, essas coisas. Então, assim, eu acho que isso é uma maneira de você demonstrar amor pela outra pessoa. Porque eu chego em casa normalmente, fora dias esporádicos que acontece alguma coisa que foge da rotina, a casa tá toda arrumada. A gente tem tudo ali já meio que pronto pra gente aproveitar aquele momento com o Ravi, ou você ir fazer tuas coisas, ir na tua academia se cuidar e tal. A gente depois comer com tranquilidade, sem aquela correria de ter que ajeitar coisas e arrumar coisas pro dia seguinte. A forma como tu organizou as milhões de coisas que você faz, ao mesmo tempo que trabalha, e consegue cuidar de casa, consegue cuidar do Ravi, consegue cuidar até dos gatos, bagunceiro. Então, assim, isso para mim é uma forma de demonstrar amor, e é uma das formas que eu me sinto amado, porque conseguiu organizar tudo a um ponto de não deixar nada negligenciado. Entendeu? Não negligenciou nada, não deu mais foco ao teu trabalho do que a nossa casa. Não deu mais foco à nossa casa do que ao teu trabalho, mais foco em mim do que no Ravi, ou vice-versa. E aí vai, entendeu? Por aí vai. Eu acho que essa forma, essa dedicação com a qual tu lida com as coisas da rotina e as milhões de coisas que tem que ser feitas, e tem que ser feitas de fato, é uma das formas com a qual eu me sinto amado durante todos esses dias. Eu vou chorar. É isso. Peraí. Pior que a Natália fica dormente. Se tem algo que eu achava sobre amor e eu mudei de ideia depois que a gente casou. Tudo. Eu tinha uma ideia romântica do amor. E apenas. Amor não é... O amor também é romântico, mas ele não é só romântico. Ele é... O amor pra mim é uma escolha, na verdade. A gente escolhe amar a pessoa, né? A paixão passa, né? Aquilo de tudo é flores, tudo é lindo, a pessoa não tem defeitos. Isso passa. Passa com o tempo ali, depois do início do relacionamento. E basicamente sobra uma pessoa que você escolhe amar ou não. Que você escolhe, que nem eu falei, fazer sacrifícios. Que você escolhe estar com aquela pessoa, aceitar os defeitos. Aceitar que tem coisa que você não vai mudar na outra pessoa. Então eu acho que o que eu entendi sobre o amor é que ele não é romântico. Ele não é aquela coisa bonitinha que pregam pra gente nos filmes da Disney. Que vai ser incrível, você vai achar um príncipe encantado, vai ser feliz pra sempre. Não. É difícil. Amar, inclusive, é difícil, justamente porque você tem que ficar fazendo esses sacrifícios. Você não consegue amar uma pessoa que foi criada diferente de você, numa outra família, num outro contexto, num outro, sabe, num outro tudo, que tem outra personalidade, outros ideais, às vezes, outras coisas que ela acredita, outra visão de vida, de rotina, de tudo, de casa. Você escolhe amar aquela pessoa que é muito diferente de você, independente de tudo, escolhe se moldar a ela todos os dias, que a gente precisa ir ali, como você falou, amor, mudando as coisas que a gente pensa, às vezes, que a gente faz pra se moldar, pra, sabe, até evitar atrito também, acontece. Então, eu acho que o que mudou é ver realmente qual era a rotina. Eu sempre quis casar, eu sempre tive o sonho de casar, sempre foi um sonho mesmo, assim, tanto de véu e grinaldo e tudo. Tanto que ele não fazia questão e a gente casou assim porque eu realmente fiz questão. E eu sei disso. Eu sei que por ele a gente ia pegar o dinheiro e vai dar. Mas eu quis entrar de branco, bonito e tudo mais, porque eu idealizava isso. Mas eu também idealizava o que era o amor, o que é o amor, esse amor romântico. E ele é muito bom. Ele existe. O amor da comédia romântica e tudo mais.
Mas não é só isso, entendeu? Então, eu acho que o que eu mais aprendi foi que o amor vai muito além disso. E é, tá nas pequenas coisas, como você citou, assim, como que eu posso dizer? São nos pequenos atos, do mesmo jeito que ele se sente amado por ele chegar e eu ter, sabe, feito toda a rotina bonitinha, ter feito toda essa parte de gestão da casa muito bem, e ele se sente amado dessa forma, eu me sinto amada por ele, e às vezes vê que eu tô muito estressada e comprar um chocolatinho, porque sabe que eu tô de TPM. Ele às vezes chegar e falar, amor, vai malhar, vai treinar, que você tá estressada, sabe, precisa desestressar, porque é estressante, é uma rotina estressante. Ou, amor, vai sair com suas amigas, vai sair com seus amigos, vai fazer uma coisa pra você, sabe? É, nessas pequenas coisas, às vezes ele percebe que eu tô muito assim e só me dá um abraço. Ó, vai tomar banho. Fica tranquila, tá tudo bem. Eu sou a pessoa que acha que resolve tudo com banho. Um bom banho resolve. Eu acho que foi isso de amor que eu aprendi. Eu aprendi que o amor é muito mais do que uma coisa romântica idealizada. É tudo que a gente faz, é tudo que a outra pessoa faz também. E é tudo que a gente pode construir naquele relacionamento. Isso tudo é amor. Inclusive, pedir desculpa é amor, pedir perdão é amor, negar o próprio orgulho é amor. E são coisas que a gente não pensa, né? Que é amor. A gente pensa naquela coisa fofinha, cheia de corações. Também é isso, mas é muito mais profundo que isso. Foi isso que eu aprendi no casamento. Pra gente do passado, o que eu diria pra gente do passado? Boa pergunta. Eu sei. Eu não sei muito, acho que assim, talvez. Cara, eu não sei. Me pegou dessa daí. Talvez pra desfrutar mais. Eu acho que foi. Acho que seria isso. E talvez a gente aproveitou bastante, obviamente. Não digo isso, mas talvez desfrutar um pouquinho mais das coisas, dos momentos. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido, mas aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Não fico me penando, me penalizando por isso, não. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse desfrutado um pouquinho mais, eu acho que isso faz um pouco de falta nesse sentido, assim. Talvez a gente ter viajado um pouco mais, porque hoje a gente tem o Ravi, não que seja ruim, longe disso, inclusive, mas acho que a responsabilidade é maior. E acho que com o passar do tempo, o foco dá uma mudada. Não só hoje por ter uma criança, mas eu acho que com o tempo mesmo. Muito daquilo que eu disse, das coisas irem mudando, e das coisas irem maturando com o passar do tempo, você começa a mudar o foco das coisas. No começo, por exemplo, a gente só tinha a responsabilidade de curtir, digamos assim. De aproveitar, de desfrutar de fato. Sem muita cobrança, sem muita responsabilidade nesse sentido. Hoje, numa casa, a gente tem ideias muito, muito concretas do que a gente quer construir, do que a gente quer realizar, mas isso talvez tome um pouco do foco completo do que a gente faz ao longo dos dias e das semanas para as coisas chegarem onde a gente quer que elas cheguem. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu diria pra gente que eu passaria é pra desfrutar um pouco mais. Porque, mais uma vez, a gente não deixou de aproveitar, mas acho que muitas coisas foram subaproveitadas no meio tempo. Acho que a gente passou muito rápido pelas coisas e não curtiu as etapas. Mesmo as etapas complicadas, digamos assim. As pequenas brigas, as pequenas discussões, e a gente passou muito rápido por tudo. A gente supera tudo muito rápido, mas assim, eu acho que a gente precisava desfrutar um pouquinho mais das coisas, até pra atingir mais rápido um nível de maturação do relacionamento que eu acho interessante, que é o que a gente tem hoje. Quase 4 anos depois do início de relacionamento. Então eu acho que talvez desfrutar mais fosse algo que eu dissesse pra Thiago de uns anos atrás.
Eu acho que eu falaria pra gente brigar menos. A gente brigou muito nesse relacionamento. A gente teve. A gente não se entendia, a gente é muito diferente em várias coisas. Eu sou muito expansiva, ele é mais introvertido. Ele se. Quando ele tá muito estressado ou muito incomodado com alguma coisa, ele se fecha e eu me abro. Eu quero sentar e falar: não, vamos resolver, vamos conversar, só que ele precisa de espaço. E a gente não se entendia. Ele não entendia que eu era essa pessoa que queria resolver logo, porque eu sou ansiosa, e eu ficava meio doida, eu ficava, meu Deus, isso não vai se resolver, vai dar tudo errado. E ele só precisava de espaço. E eu não entendia que ele precisava de espaço. E ele não entendia que eu era essa pessoa que precisava resolver logo, precisava conversar, senão minha cabeça começava a pensar nos piores cenários possíveis. E a gente foi tratando isso com o tempo, mas foi uma coisa que, assim, demorou muito até a gente parar de brigar mesmo, assim, ter uma rotina de briga, que era uma coisa que, pra mim, era ruim pra gente. E a gente conseguiu superar, a gente não tem briga, a gente não tem. A gente conversa, a gente tem diálogo. A gente não tá no auge da nossa maturidade do casamento, a gente tá bem longe disso. Daqui a uns 50 anos vocês fazem outro podcast com a gente, que a gente vai ter outra cabeça. Nossa, 50 anos. Mas nossas bodas de. Vai ter passado das bodas de ouro, né? Mas. Entendeu? De cabelo cabeça branca. Justamente. Então acho que a gente vai ter outra cabeça. E não é que a gente tá no auge da nossa maturidade hoje, é que a gente tá muito mais maduro do que há 4 anos atrás. E há 4 anos atrás, o que eu diria para o começo é, gente, para de brigar por coisa besta. Aproveita, sabe? Namorar é bom. O início de relacionamento é bom, o início de casamento é bom. Não briga, a gente implicava por umas coisas assim, bestas, sem sentido, e ficava sem se falar, e ficava. Enfim, não era saudável. Isso é muito o nível de maturidade que eu falei. Sim. É muito o nível de maturidade que eu falei. Porque quando você. No início de relacionamento, tudo são flores até que uma flor tem espinho. E alguém se espeta com esse espinho. Porque a gente não eu acho que não seja só o nosso caso, né? Não é só o nosso caso, mas a gente é muito diferente, de fato. Nós somos muito diferentes. A gente tem visões diferentes de mundo, objetivos. No começo tinha objetivos diferentes de onde queria chegar, inclusive em relação ao casamento mesmo. Nunca foi minha ideia casar. Especialmente cerimônia. Assim, eu sempre achei algo supérfluo. E hoje ama ser um homem de família. Não, eu sou paizão, tá doido? Eu me realizei sendo pai, assim, cuidando de casa. Minha casa, por favor, me deixa lá. Eu gosto muito de ficar em casa. Mas, assim, eu sou mais essa pessoa mais caseira, tu gosta mais de sair e tal, coisa do gênero. A gente é muito diferente. Mas, assim, no começo, eu acho que é muito por essa questão, assim, de... a gente trata muito as coisas como definitivas. Sendo que, na verdade, a gente muda muito. Eu mudei bastante, eu consigo reconhecer isso, olhar pra trás e ver. O Thiago de 3 anos atrás era completamente outro. Era vamos curtir a vida. Não é muito a minha vibe hoje, entendeu? Não é muito... como eu disse, eu me realizei muito como pai, o que me assustava antes. Hoje em dia me completou. Mas assim, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, e as coisas vão se encaixando. Eu acho que onde elas têm que encaixar, assim. Porque, querendo ou não, se tu toma uma escolha, tu opta por estar junto com alguém, em definitivo, beleza? Chegamos a uma decisão, vamos estar juntos aí, pro que der e vier. O comportamento que, pra mim, e me incomoda em você pode mudar ele, adequar ele, não mudar ele 100%, vai. Mas adequar ele para que a gente deixe de ter atrito, assim como o contrário também acontece. Então, assim, eu acho que tudo, no final das contas, tudo é sobre maturação do relacionamento. Porque no começo, tudo é muito bom. Aí acontecia um pequeno desentendimento e tudo isso vinha abaixo como se fosse definitivo e, não, tá bom, chega, não quero mais, acabou, não quero. Aí no outro dia se arrepende. É basicamente isso, entendeu? E hoje a gente não tem esses desentendimentos, a gente não tem essas brigas homéricas e nada do gênero. Nunca foi nosso perfil, mas
Nunca foi nosso perfil, mas já aconteceu, esporadicamente já aconteceu uma coisa ou outra. Mas, assim, hoje, com a questão de diálogo muito tranquilo, muito franco, muito aberto. E, assim, ajustes que a gente foi fazendo ao longo do tempo diminuíram quase por 90% dos desentendimentos que a gente tem. Então, a gente volta no que eu disse, né? No nível de maturidade, assim, de maturação. E você falou, tá bem longe do ideal, talvez. Seja bem longe do ideal, mas é consideravelmente maior do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, isso é fato. E eu acho uma coisa que eu aprendi com você, que você fala sobre tudo na vida. Nada na vida vai ser 100%. Tudo vai ser 70-30. O importante é ser 70% bom e 30% sem problemas. Isso é. Vai falar? É educação financeira. Então, Isso é educação a financeira. gente pode adequar aí pro casamento, pro relacionamento. Dá pra Nunca vai ser 100%. Nunca vai estar 100%. Nunca não vai ter atrito, nunca não vai ter desavença. Sempre vai ter alguma coisa. Porque, que nem eu falei, são pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com ideais diferentes, criações, tudo diferente. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar, que vai precisar ser mudada. E aí você muda uma coisa, mas aparece outro defeito e assim por diante. Mas o importante é que na maior parte do tempo, vocês tenham harmonia. Tem equilíbrio. Nada na vida é 100%. A ideia do 70-30 da proporcionalidade em relação a isso é que quando você se dispõe a determinadas coisas, quando você se dispõe, querendo ou não, iniciar um relacionamento em que você acredita e você aposta suas fichas naquilo ali, que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali é a construção da sua vida, e aquilo ali é o seu foco principal para que tudo aquilo dê certo, tudo dê certo, querendo ou não, você tá fazendo e aí trazendo para o meu lado, um investimento de um certo risco. Porque você conhece a pessoa, mas você não conhece 100% de como é aquela pessoa. Você conhece os hábitos, os comportamentos, mas todo mundo sabe que quando você vai morar com alguém, ou você nem precisa morar com alguém, se você passar uma semana convivendo com alguém numa viagem, por mais descontraído, por mais legal que possa ser, com o tempo você observa certos comportamentos que não te agradam. E isso é muito interessante, porque se você pegar, e aí é o que eu tava falando, se você acha que aquilo ali é válido pra você e aquilo ali vale a pena, você não tem por que não mudar. Nada na sua vida é tão determinante ao ponto de que você, não, esse comportamento é meu e eu não mudo de jeito nenhum. Eu não importa. Eu vou encontrar alguém que goste que eu deixe a toalha molhada em cima da cama. Não importa se a outra pessoa se incomoda, eu vou arrumar alguém que goste. Eu vou arrumar alguém que goste que eu deixe as minhas meias no sofá. E, assim, são coisas tão simples no final das contas. São coisas tão simples. Tão tranquilas de se mudar, assim. Às vezes incomoda você ter que lembrar, cara, eu não posso deixar a toalha molhada em cima da cama, eu não posso. Lá na minha casa, da casa dos meus pais, minha mãe não se importava com isso, mas a minha mãe, de certa forma, ela vai, com muitas aspas, ela é obrigada. Ela é obrigada a me amar. Ela é obrigada a me amar em qualquer circunstância. Então, A gente aceita do filho coisas que a gente tem certeza de. exatamente. Então, assim, eu acho que são pequenas coisas, cara. São pequenas coisas que fazem um bem danado. Entendeu? São pequenos fatores que fazem um bem danado pra um relacionamento dar certo. E foi o que aconteceu, acho que com a gente, assim. Eu falo por mim. Hoje, olha pra trás. Eu olho pra trás, eu vejo o Thiago ali, 23 anos, na pandemia. Muito no auge, porque assim, no auge da curtição, digamos assim. Eu tinha acabado de conquistar um bom emprego, tinha acabado de começar a ter dinheiro pra fazer as coisas que eu sempre tive vontade. E veio uma pandemia, e logo depois da pandemia no meio da pandemia ali, veio o nosso relacionamento. Então, assim, de certa forma, o que deveria ser
algo limítrofe, alguma coisa que me limitasse, de certa forma, naquilo que eu imaginasse, meio que teve o efeito inverso. Porque a gente sempre gostou de muita coisa muito semelhante, de sair, aproveitar os amigos e tal. No começo eu aproveitei, a gente aproveitou bastante nesse sentido. Sim. Então, assim, eu esgotei a minha cota de voltar pra casa 5 horas da manhã. Eu esgotei literalmente a minha cota. Esgotei a cota de voltar 5 horas da manhã, de meio que não lembrar direito o que aconteceu no dia anterior. Mesmo junto contigo, a gente é meio louco nesse sentido. Agora somos... Agora a gente é pai, não? Eu já era, mas agora tem a criança que mora com a gente, não tem muito como. Mas assim, no começo, a gente era muito... foda-se, vamos embora, vamos curtir e é isso. Então assim, acho que hoje a gente atingiu um nível de maturidade num contexto geral, assim. Maturidade enquanto indivíduo, maturidade profissional, e eu acho que maturidade profissional tá inserido o fato de que o abrir mão, de certa forma, do momento da tua carreira de crescimento e tudo mais, pra focar em outras coisas. Mas sabendo que aquilo ali é por um objetivo maior, e a gente entendeu isso e a gente chegou num acordo, num ponto em comum, e adequou as coisas pra isso dar certo. Então, assim, eu acho que no contexto geral, a gente tá caminhando muito bem. Agora a gente vai saber quem sabe mais um sobre o outro. Com perguntas que uma amiga nossa fez. E são perguntas que, aparentemente... Resumindo, é pra gente passar vergonha. Pra vocês verem que a gente não sabe nada. Tem muita coisa ainda pra conhecer, mas vamos ver se a gente acerta. Vamos ver quem acerta mais. Vamos lá. Então vamos começar com uma fácil. Qual o filme favorito? Não vale mentir, viu? Foi? 3, 2... Harry Potter. Curiosos e Harry Potter. Acertou. Você acertou. Ponto pros dois. Esse é fácil. Começamos fácil. Esse é fácil. Qual Harry Potter? Não. E qual Velando Curioso? O 2. Não. Errou. O Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. Vamos ficar com o placar e esse... Qual animal? Deixa eu ver. Amiga? Tá, vai. Animal eu seria. I found a love for me. Putz, Darling, just dive right in. sei lá. Follow my lead. Pensa nos animais que eu gosto. I found a O trabalho. Seu beautiful and Deixa eu ver aqui, velho. Nossa, desenho. de barato. you were the someone waiting for Tem que explicar, não? Não. Ah, 3, 2... um gato. Não seria um gato. O que é isso? Um bicho preguiça. Porra, acertou. Você não acertou. Eu seria uma abelha. É meu animal preferido. Tem uma tatuagem de abelha. Eu tenho uns 3 E tem alergia. E tem alergia de abelha, mas eu amo abelhas. Elas são muito importantes pra cadeia gastronômica. Tudo isso. Então, 2 pra Júlia, 1 pro Thiago. Próxima pergunta. Qual minha cor preferida? Salve, Thiago. Ela não vai acertar, eu acho. Seja para Ai, nossa quem senhora. você quiser, Cor preferida? contanto que seja o meu amor. Estou indo te buscar, mas eu tô indo Nossa, a pé. mano. Só pelo Instagram. De teu cabelo porque tá calor. Traga na tua essência teu jeito mulher. Não, peraí. Limpar isso E aqui. nos teus lábios Vai, todo eu não seu sei. sabor. Mostre nos seus olhos que você me quer. Eu acho que eu vou errar, mas tá bom. Na tua alma 3, 2... Amarelo. Não. É Nossa, amarelo. Eu coloquei preto. Eu tô errado. não, errou. É cinza. É quase preto, mas é cinza. Você acertou. É quase amarelo, mas é
É como se Eu ia falar bege, mas bege... É que eu gosto de tons terrosos. Bege é então gostei uma de... coisa Não, mais eu tons sei disso, terrosos, mas eu... assim. O bege é cor de... O amarelo é muito amarelo. Bege é cor sem personalidade, então... Caraca! É porque o amarelo, pra mim, eu só lembro daquele bichinho do Teletubbies, o solzinho amarelo, assim, ó. E é amarelo muito amarelo. É amarelo. Esse amarelaço. Não é esse amarelo. Era um amarelo meio pastel. Amarelo pastel. Amarelo manteiga, tá na moda. Pode ser, mas o amarelo... Mas não sei. Próxima pergunta. Qual restaurante eu escolheria para ir no Dia dos Namorados? No Dia dos Namorados... Que você escolheria. Assim, pra você pensar no que eu escolheria é difícil. Porque eu não tenho muita referência. Eu posso escolher um aleatório. Já vou escolher. Eu acho que eu sei, peraí. Dia dos Namorados? Pô, eu não sei como é que escreve. Sei assim. Se eu escrever errado, se escrever errado, vocês me perdoem. O importante é acertar. Vamos lá? 3, 2... No Levan. No Doc. Doc Cutina. Faz sentido. Eu falei do Levan porque tu me falava dele. Não. Não. Não é o Levan? Não. Apesar de eu gostar muito do Levan, tem um vídeo no meu Instagram recente sobre ele. Eu escolhi o Taipá, um dos meus restaurantes preferidos de Brasília. É uma delícia. Ceviche peruano. Taipá? Delícia. Não pense em mim. Vou botar... Então, atualizando o placar, 3,5 e 1,5. Corre atrás. É 2,5. Não tira um ponto meu, não tira um ponto mais. Chama lá, aproveitar 2,5. Tava 2,5 e agora é isso. Tá 3,5 e 2,5. Eu errei uma, ela errou uma também. Qual o seu amigo preferido que eu mais gosto? Nossa. Eu acho que eu vou errar, mas vai. Pode ir? 3, 2... O Jeffrey. Você errou. Eu errei? Ô, Débora, eu te amo, viu? Mas ela errou. Você errou. O Léo. Sério? Eu gosto mais. Eu me Nem sinto. eu gosto, eu tô brincando. O Léo, te amo, amigo. Eu gosto mais do Léo do que da Débora, porque a gente se entende mais do que. A gente se entende mais. O Léo é um amigo meu que ele é muito irritante. Ele é tipo aquele irmão mais novo que ele te irrita de propósito. E às vezes eu tenho vontade de jogar uma bigorna na cabeça dele. Não, Eu amo o Léo de paixão. Eu gosto bastante do Léo. Eu botei o Jeffrey porque eu acho que é o Jeffrey mesmo. Não, eu amo. É o meu amigo mais simpático. As suas ideias. Não, eu gosto muito do Jeff e tal, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Cláudio. Que foi o nosso... além de nosso padrinho de casamento, ele foi nossa testemunha também no cartório. E eu realmente tenho um carinho especial por ele. Poderia botar ele também. Foi o que mais falei em casa, desde que a gente iniciou a rotina de receber pessoas em dupla, porque é tudo que cabe lá em casa. A gente gosta muito de receber casais. Então, a gente criou um clube de vinho com o Cláudio e a Duda, que é a namorada dele. Faz tempo que a gente não faz. Temos que fazer. Próxima pergunta. Qual profissão eu queria ter quando eu era criança? Essa você não vai acertar. Nunca. Se tu acertar, eu vou comprar uma garrafa de vinho pra você quando a gente sai daqui. Outra, eu compro, não quero saber. Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem se é uma profissão, mas acho que é. Meu Deus. 3, 2... Cantora. Pastor? É o quê? Eu vou me explicar. Eu vou me explicar. Uma vez a mãe dele me falou pra ele falar comigo. Nada contra, admiro todos, inclusive. Mas eu. Uma vez a mãe dele falou que quando ele era criança, ele falou que ele queria ser pastor. Não. Foi a sua mãe que falou. A minha mãe tá errada. O que você colocou que eu não vi? Coloquei cantora. Eu sempre quis ser jornalista. Sempre quis. Desde que eu era criança, eu fazia um jornalzinho. Eu morava, tipo, numa fazenda. Eu fazia um jornalzinho com todo mundo. E eu botava as pessoas pra verem as notícias da fazenda. O galo... O galo cantou. O galo cantou na hora errada. A vaquinha saiu correndo do curral. E aí, eu fazia as notícias da fazenda. Eu sempre quis ser jornalista. O pastor me pegou, velho. O pastor me pegou. Foi desculpa da sua mãe. Foi ela
que falou pra mim quando a gente namorava. A minha mãe não te contou, a minha mãe não te contou a ideia. Segundo ela disse que quando eu era pequena eu falei que eu ia ser gari. Gari? Gari? Uma profissão muito importante, inclusive. Mas o. Não era qualquer gari, foi só osso. Não, é surpreendente mesmo. Mas ela falou que eu achava a roupa legal. A roupa alaranjada dele legal. Chama atenção, né? O objetivo é esse. Mas ela falou que eu queria ser gari quando era criança. Caramba. Eu juro pra você. Tanto que eu fui atrás que gari faz concurso. Tem que fazer concurso pra ser gari. Olha só. Mas eu sei que você já pensou em ser publicitário. Não, publicitário era a ideia da E educador físico. faculdade. A educação física eu comecei porque eu achei que eu gosto muito de esporte. Então, Gosto nada, não faz nada. eu gosto Já de... foi Eu gosto de... Eu gosto de ver. Inclusive, eu pensei em colocar jogador de futebol, porque ele quase foi jogador de Mas futebol. isso não é... Pelo amigo dele que Isso ele... não é profissão. Não é, não? Jogador de futebol? Não, acho que sei lá. Atleta, né? Atleta no geral, vai. Mas eu acho que... Mas ele quase foi jogador de futebol, aí um amigo dele numa pelada lá no condomínio coisou deu uma entrada e ele teve que operar o joelho e acabou o sonho. Um beijão, Gilberto. Última pergunta, essa vai ser polêmica. Qual a data do aniversário da sua mãe? Véi, Sou ele, Briana. eu errei essa pergunta no nosso chá de Chá de panela. panela. Foi, né? Segunda é chá. Eu errei. E eu vou errar de novo. A mãe erraria, mas eu não faço a menor ideia. Peraí, deixa eu pensar. Calma aí. Nossa, velho. Cadê meu som? Pra eu olhar. Contada no... Pra eu olhar o direct que eu não mandei mensagem pra ela. Não pode contar os aniversários. Cara, minha sogra me perdoa, por favor. Se fosse o aniversário do meu pai, era mais fácil, porque eu tenho tatuado a data. Era mais fácil dele lembrar. Eu erraria também. Eu erro os aniversários dos meus irmãos. Eu sou péssimo de data. Péssimo. Eu sei que é em abril. Eu sei quem é abril. Agora, quando de abril? Eis a questão. Ai, peraí. 9, 21... Ai, gente. Eu vou chutar um aqui, vai. Eu vou chutar um aqui. Me empresta aqui, por favor. É aniversário, né? O ano que nasceu também não, né? Não, o ano que nasceu não, vai. Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar também, porque eu acho muito que eu vou errar. Eu já me conformei. 3, 2... Eu acertei? Eu mereço ganhar só por conta disso. Eu mereço ganhar só por isso. Não, 9/10 não. Qual é a data? É 25 de setembro. Nossa, eu quase coloquei 25. É 25 de setembro. Eu mereço ganhar só por conta disso, viu? Se eu perguntar pra minha sogra, ela vai dizer que eu mereço ganhar. Não, a minha mãe gosta mais dele do que de mim. Ela elogia muito ele. Aí eu peço um elogio, ela, não, você não. Eu já elogiei muito você, mas meu genro, lindo, maravilhoso, perfeito. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham se emocionado, que eu me emocionei aqui no meio. O amor é lindo, o Dia dos Namorados tá aí. Então, se vocês quiserem também fazer algo parecido com o que a gente tem pra vocês guardarem pra vocês passarem no dia do casamento de vocês, pra mostrar pros filhos de vocês daqui a 40 anos. O Ravi vai ver isso daí e vai morrer de rir. Pra vocês mostrarem pros filhos de vocês, pra ter documentado, façam também, é muito legal, venham aqui no estúdio, que eu recomendo bastante, eu me diverti bastante e foi muito bom também saber as respostas deles. A gente não tem conversas tão profundas assim, que eu tô tão profunda do dia a dia. A gente conseguiu conduzir, né? Sugestionar algumas coisas pra ter esse... Porque normalmente a gente só conversa basicamente sobre problemas em casa. Tem coisa pra fazer... Ou fofocas. A gente tem... É bom, no relacionamento. A gente tem coisa... tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer compra. Tem que comprar o quê? O menino tá precisando de fralda. É isso que a gente conversa, basicamente. Então é bom fugir um pouco pra conversar, até pra conhecer melhor, né? Pra conhecer melhor. Melhor ainda a outra pessoa. Bem legal, bem legal. É isso, muito obrigada. Desculpa, amigos que não foram citados aqui, tá? Vocês chamam vocês também. Minha conhecida.
Eu te amo. Feliz Dia dos Namorados. Aproveitem muito, beijem muito, comam muito bem, porque é muito bom você ter um momento ali a dois, à mesa. É um momento interessante, eu gosto bastante. Vão a bons restaurantes ou façam um ótimo jantar. Faz um jantar pra tua namorada, cara. Faz um jantar pra tua esposa. Eu cozinho bem, viu? Eu cozinho bem, viu? Ele cozinha bem, não melhor que eu. Não, mas eu sei fazer estrogonofe, ó. Feliz Dia dos Namorados pra vocês, viu? Aproveitem bastante. Desfrutem do momento. Eu falei muito sobre desfrutar aqui. Eu reforcei várias e várias vezes sobre desfrutar dos momentos. Eu acho que de fato é importante, porque às vezes você olha pra trás e você fala, poxa, a gente podia ter feito melhor. Isso daqui podia ter feito melhor, aquele momento. Então aproveita, desfruta bastante. E é isso. Um brinde. Um brinde. É brinde.